Oi, pessoal. Bom, eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês, porque eu sei que muita gente cuida de idosos em casa, né? Idosos com Alzheimer, e realmente eu preciso de um grupo de suporte, certo? E eu vejo algumas pessoas também ah, passando, alguns dos meus inscritos, né, pessoas que eu sigo, também têm pais idosos e cuidam de pais que têm sintomas de Alzheimer, então eu sei como é difícil. Então, a minha mãe, na verdade, a minha mãe, ela é minha vizinha, né, ela mora nos 3 andares abaixo, né, do meu prédio, porque ela tem o próprio apartamento dela, mas por questões, de Alzheimer, ela resolveu, né, se mudar para o meu apartamento e alugar o apartamento dela. Eu até, às vezes fica difícil para mim, gerenciar tudo, porque é difícil supervisionar tudo sozinha, porque eu não sou uma profissional. E todo mundo sabe que, eu também trabalho, né, então fica um pouco difícil, né. Eu, assim, eu sempre falei pra minha mãe, pra ela não sair sozinha, porque é perigoso ela sair sozinha, mas ela disse que, ela tem uma plaquinha, né, que ela carrega, do endereço dela, e caso que ela se perder, ela pode, mostrar a plaquinha, de endereço, e ela pega sempre, Uber pra sair. Só que hoje, eu falei pra ela que eu, iria levar ela, ao médico, porque ela pegou, uma virose e ela tá com pneumonia. Então ela já foi ao médico, mas, foi uma clínica. Nesse caso, ela precisava ir num hospital, certo? Que pra checar os pulmões. Então hoje, eu falei assim que, eu iria trabalhar na parte da manhã, mas eu voltaria antes do almoço, então daria tempo pra eu levar ela para o médico, né. Mas ela, insistiu que queria pegar o Uber e ir sozinha, até o hospital. Eu, não achei uma boa ideia, mas mesmo assim ela foi antes de, antes de eu quando eu estava no banheiro, ela saiu sem me avisar, porque realmente ela é teimosa, né, ela não aceita pelo fato que ela tenha Alzheimer, ela acredita que ela ainda pode supervisionar tudo sozinha, e eu, assim, eu precisava, ir para o trabalho, porque isso já aconteceu uma outra vez, que eu cheguei atrasada num trabalho, porque ela fez a mesma coisa, né, aí eu fui atrás dela, só que eu não posso fazer isso sempre, porque senão, o pessoal do emprego, né, do meu trabalho, não ia gostar, né, eu chegar atrasada, porque eu fui atrás, corri atrás da mãe que tem Alzheimer. Só que como eu sei que ela, pegou, o Uber e então, ela tem um endereço, o crachá, né, com o endereço dela, então pra mim então eu pensei: "Pô, se ela vai no hospital, e depois quando ela voltar do hospital, ela vai pedir pra alguém, né, do hospital chamar o Uber pra ela". Só que o que aconteceu hoje? Nossa, ela, como, eh, o hospital estava muito, movimentado, e ninguém tinha muito tempo para ficar, né, pra ajudar ela, pra chamar o Uber, e ela saiu do hospital sozinha, e ela parou um táxi que estava estava na rua, ela viu um táxi, assim, né, vagando pela rua, e ela foi e pegou o táxi. Só que quando ela falou, né, o nosso endereço para o motorista de táxi, o motorista de táxi levou ela para o fim do mundo, certo. E ela falou assim: "Não é aqui, espera aí, o senhor eu tenho o crachá, certo, aqui hã, o senhor pode, né, me levar aqui". Aí ele falou: "Ah, mas eu estou te levando lá". Só que aí, levou ela perto de uma plantação que tem colheita, tinha até um lago aí. E ela falou assim: "Ó, você só para o carro, porque eu não confio no senhor, certo? O senhor não tá indo na direção certa. Então faz o seguinte", ela pediu para o cara levar ela de volta para o hospital, só que o cara não quis. Então o cara continuava andando, e ela falou assim: "Ó, você para o carro, senão eu vou pular daqui do carro". Daí o cara parou e ela pagou mesmo assim o cara. E ela ficou assim, ela parou no fim do mundo, cara, ela falou pra mim que ela entrou no desespero, porque não tinha ninguém na rua, era um lugar que tinha, plantação e colheita, essas coisas assim. Aí ela
de repente chegou apareceu um caminhão, né, um caminhonete, um motorista, um caminhoneiro que passou, e ela estava assim, ela parou o carro e ela estava chorando. Aí o motorista, o caminhoneiro foi, né, foi legal com ela, e ajudou ela a chamar um Uber, ligou para um Uber e chamou, certo? Aí ela voltou para casa, né? E eu já estava preocupada, porque eu cheguei em casa e ela ainda não voltou. E eu pensei, pô, sei lá que o hospital tá muito. E aí eu cheguei a ligar para ela. Então, quando eu liguei para ela, ela já estava voltando para casa. Ela voltou para casa, ela chorou, e eu assim, meio chateada porque ela não me escutou, né? Ela é muito teimosa, então eu fiquei um pouco chateada, mas mesmo assim, né? Eu acabei entendendo porque realmente é difícil. Para quem que tem, só para quem que tem Alzheimer, a gente não pode entender o que realmente sentem, eles querem, eles insistem que eles ainda podem fazer tudo sozinhos, certo? Eu acho que é difícil eles terem essa aceitação. Então, assim, eu fiquei muito preocupada, assim, mas graças a Deus não aconteceu nada com ela, tá? E eu acho assim, eu percebo que tem pessoas que, pelo que ela me falou, eu não sei se o motorista entendeu errado, mas eu acho muito estranho o motorista levar ela para o fim do mundo, se mesmo que ela tenha falado o endereço errado. Mas por que que o motorista não levou ela de volta para o hospital? Então, tem muita gente de má fé que aproveita, e quando vê idoso que está passando por essa situação, né, portador de Alzheimer, então eles são aproveitadores, e sei lá, se vão fazer maldade ou não, a gente nunca sabe. Então, a partir de hoje, eu não vou deixar minha mãe, né, sair sozinha, certo? Nem com Uber, certo? E assim, só se, né, ela só vai sair se for Uber de empresa. Ela não vai mais parar nenhum motorista, né, de táxi ou Uber no meio da rua, porque eu sei que muitos deles não têm, né, licença para dirigir um táxi. Vai saber quem são essas pessoas, né? Então, realmente, hoje foi um desespero, gente. Eu realmente, ai, me deu medo, viu? Cara, é difícil. Eu, assim, eu faço o que eu posso. E eu até sugeri para minha mãe que ela continue no apartamento dela, certo? Mas eu sugeri que iria pagar uma cuidadora para ficar com ela. Ela falou que não quer. Ela não quer de jeito nenhum. E não, realmente não adianta eu botar alguém para cuidar dela, porque ela vai botar para correr. Olha, a minha mãe, ela, se você não dá para forçar. Quando a pessoa tem Alzheimer, se você forçar, ela ainda consegue caminhar direito, né? Ela ainda tem a capacidade de se locomover. Mas quando você insiste em fazer uma coisa que ela não quer, ela começa a ficar agressiva. Ela disse que se eu chamar uma cuidadora, ela vai agredir a cuidadora. E eu sei que ela vai fazer isso, certo? Porque ela já fez isso. Então, realmente, eu acho que eu tenho que, né, consultar, né, grupos de apoio, porque realmente é difícil, viu? Eu não sou profissional nisso, mas eu estou, né, fazendo o possível para entender mais como cuidar de idosos com Alzheimer. Não está fácil, mas eu vou fazer o que eu posso, mas eu não vou deixar de. Estava pensando, será que eu deveria deixar os meus empregos? Não, eu acho que não, né? Porque realmente eu preciso de fonte de renda, tá? Mas eu acredito que eu vou consultar também com grupos de apoio, com pessoas, né, que passam pela mesma experiência, e, mas eu realmente não posso deixar, né, de fazer minhas coisas por causa disso, porque senão eu vou acabar adoecendo, isso daí, e não adianta, duas pessoas doentes, não dá para ninguém, não dá para fazer nada. Então é isso, pessoal, realmente tá difícil, é, mas eu acredito, né, que eu vou superar isso, tá? Então é isso, pessoal. Tchau para vocês.